No dia 27 de julho de 2002, ocorreu uma das tragédias mais impactantes da história da aviação. De fato, trata-se do desastre mais mortal na história dos espetáculos aéreos, com um saldo de 77 vítimas fatais e mais de 500 feridos. Um número realmente arrepiante. Neste estiveram envolvidas aeronaves militares de primeiro nível. E tudo aconteceu enquanto centenas de câmeras registravam o evento de todos os ângulos e dezenas de milhares de espectadores assistiam com expectativa. O que poderia ter dado errado naquele dia fatídico para que ocorresse tal catástrofe? Neste vídeo, abordaremos o incidente do show aéreo de Scan Live. Analisaremos os acontecimentos minuto a minuto. Então fique à vontade, eu sou Kevin Aguilar e isso é Guns Club. Dias antes, em julho de 2002, a Força Aérea Ucraniana organizou um grande evento aéreo para comemorar o 60º aniversário do 14º Corpo Aéreo da Força Aérea. Naquele momento, havia dezenas de casas Su-27 disponíveis para este evento, que em sua época eram considerados um dos aviões de combate mais manobráveis do mundo. Este fato tornava o evento de grande relevância internacional, pois presenciar essas aeronaves em ação não era algo comum. Nessas exibições, costumavam ser realizadas manobras tão únicas quanto a famosa cobra de Pugachev. A popularidade do evento motivou a Força Aérea a colocar mais carne no assador, e chegando o dia, 3 horas antes do início, o ambiente era muito animado, cerca de 10.000 pessoas se reuniram para presenciar a exibição. No entanto, já desde esse momento evidenciavam-se múltiplas falhas na organização. Volodymyr Topomar e seu copiloto Yuri Egorov, protagonistas desta história, haviam solicitado dias antes voos de treinamento para se familiarizarem com o ambiente de voo. No entanto, voar esses aviões é extremamente caro, e ainda mais em situações de alta demanda, por isso o pedido deles foi negado. Afinal, Topomar e Egorov eram pilotos experientes no caso de Topomar. Ele tinha 27 anos de experiência, então, em teoria, não deveria ter problemas para improvisar, ou pelo menos era o que o alto comando pensava. No entanto, praticar manobras como as que deveriam executar era essencial, especialmente quando realizadas em coordenação com outros pilotos. Apesar da negativa, foram fornecidos dados sobre o ambiente para que ele pudesse ensaiar mentalmente a rotina. No entanto, horas antes do evento, ao notar que o número de participantes superava as expectativas, decidiu-se mudar a localização do público e da área de manobras, transferindo-as de um lado da pista para o outro. Essas mudanças foram avisadas aos pilotos apenas algumas horas antes. No caso de Topomar e seu copiloto, Yegorov, eles foram avisados apenas 1 hora antes. Isso gerou um total descontentamento entre os aviadores. De fato, um dos pilotos decidiu se retirar do evento devido ao caos organizacional. Apesar de tudo, Topomar e Yuri prosseguiram. O dia chegou, ambos decolaram em seu Su-27 como era costume. No momento certo, foram ao aeródromo para cumprir sua rotina pré-estabelecida. No entanto, ao chegar ao recinto, rapidamente perceberam que o lugar não era totalmente adequado para a manobra. Das gravações da cabine, percebe-se que eles desconheciam exatamente a localização do público. Ao começar a rotina, perceberam que os espectadores estavam do lado oposto ao que deviam estar, conforme as informações recebidas antes. Além disso, o terreno em geral apresentava características diferentes das previstas. Dada a incerteza, os pilotos contataram a torre de controle. Apesar de sua evidente desorientação, o controle aéreo deu-lhes instruções para continuar. Eles continuaram com suas manobras por alguns minutos, seguindo as instruções. No entanto, exatamente às 12h50 ocorreria a tragédia. Nesse instante, houve um imprevisto. Durante uma volta em loop com rotação, Topomar notou que os motores tinham um impulso reduzido, o que os fez enfrentar a manobra com menos velocidade do que a necessária. Isso fez com que eles descessem muito mais do que o calculado. Infelizmente, em vez de a manobra ser realizada de maneira paralela à localização dos espectadores, a trajetória passava diretamente sobre eles, devido às mudanças logísticas implementadas anteriormente.
Em plena descida, Toponar percebeu a velocidade com que estavam caindo e tentou recuperar o controle para subir, mas já era tarde demais. O impacto era iminente. Em um momento, parecia que eles conseguiriam evitar a catástrofe com apenas alguns metros de margem, mas isso não aconteceu. A asa esquerda do caça roçou uma árvore que estava na pista, o que provocou uma nova perda de controle. Um segundo depois, uma das asas impactou contra o chão, o que fez com que a aeronave se estabilizasse brevemente. No entanto, continuou avançando de maneira incontrolável em direção aos espectadores e a um avião de transporte estacionado nas proximidades. Yegorov, percebendo que não havia possibilidade de recuperação, ejetou-se. Depois, Toponar também o fez. Segundos depois, o Suventiziet colidiu girando várias vezes antes de se transformar em uma incontrolável bola de fogo e fez isso sobre um monte de pessoas. A aeronave caiu em uma área de espectadores, esmagando dezenas de pessoas. Os espectadores entraram em pânico e correram em todas as direções. Os destroços metálicos colidiram contra um muro de arame, derrubando-o sobre o asfalto e causando ainda mais vítimas. A cena resultante era realmente aterradora. Entre os restos do Su-27 em chamas, as vítimas jaziam inertes, membros e partes das pessoas espalhados por toda parte, e gritos de dor podiam ser ouvidos por todos os lados. Ambos os pilotos sobreviveram após se ejetarem e foram testemunhas do resultado de seus atos. O saldo final foi devastador: 77 mortos e 543 feridos. As imagens da tragédia rapidamente correram o mundo. As investigações começaram quase imediatamente para encontrar os responsáveis e levá-los à justiça. As normas de segurança internacionais estabelecem que o público deve se posicionar a uma distância considerável das aeronaves em caso de emergência. Norma que foi completamente ignorada pelo alto comando da Força Aérea. As aeronaves passavam sobre os espectadores sem nenhum tipo de restrição. O processo de investigação foi relativamente simples, só precisava identificar quem aprovou essas negligências. O primeiro a cair foi o chefe da Força Aérea. A partir daí, vários funcionários de menor escalão foram demitidos ou sancionados. Claro, a principal responsabilidade recaiu sobre os pilotos. Toponar e Yegorov foram acusados de violar as normas de voo ao tentar uma manobra perigosa. A defesa de Toponar argumentou que as informações fornecidas pela Força Aérea estavam completamente erradas, o que causou problemas de orientação. Além disso, a torre de controle orientou que ele prosseguisse mesmo com sua clara confusão. Também foi identificada uma falha nos motores, que misteriosamente perderam potência na acrobacia. No entanto, essa questão misteriosamente não foi investigada a fundo pelo relatório oficial. A investigação foi claramente manipulada para retirar a culpa da Força Aérea e do Ministério da Defesa, já que a investigação foi de fato dirigida pelo próprio Ministério da Defesa. Portanto, Toponar e Yegorov estavam realmente em apuros. Toponar foi condenado a 14 anos de prisão e Yegorov a 8. Outros 3 oficiais receberam penas menores de 6 anos. E, de fato, muitos deles estão trabalhando hoje novamente na Força Aérea. O governo concedeu compensações um pouco arbitrárias aos afetados, que mal chegaram a $200 mil no total. Por exemplo, houve casos em que um ferido recebia $2 mil, mas uma família que perdeu vários membros mal recebia $500. As pessoas receberam as compensações porque, de outra forma, não obteriam absolutamente nada. Depois de culpar Toponar e seu copiloto, bem como julgar ou penalizar levemente alguns funcionários, o caso foi varrido para debaixo do tapete, ficando tudo apenas em memórias. Hoje em dia, Yegorov é um homem livre e vive uma vida relativamente tranquila, enquanto Toponar continua sob restrições legais. Ele é livre, mas deve pagar centenas de milhares de dólares em multas. E para o seu trabalho, ele vai de patins, já que não tem permissão para dirigir sequer uma bicicleta. O que você acha desse acontecimento? Se você gostou deste vídeo, talvez se interesse em conhecer a história da queda do Chinook 292. Muitíssimo obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus!